Olá, meu nome é Maristela, eu trabalho no Tecpar, o Instituto de Tecnologia do Paraná, há 15 anos e alguns meses. Eu fiz graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Paraná, concluindo a parte de licenciatura no finalzinho de 2002 e a parte de bacharelado no comecinho de 2003. Durante o curso de Biologia, eu aprendi muita coisa relacionada à natureza. Eu sempre fui apaixonada pela natureza desde criança. Foi isso que fez eu ter vontade de estudar biologia. Então eu digo assim que eu amei fazer biologia, faria de volta. É um curso muito interessante e nesse curso a gente consegue visualizar a parte de desenvolvimento tanto de plantas como animais, né? Então, como que se deu ali a evolução desde organismos mais simples até organismos mais complexos. Também nós vemos a parte de bioquímica, como que os processos metabólicos da célula funcionam, né? E como que isso é orquestrado e como isso é perfeito. Então é muito bonito de se ver tudo isso. A minha disciplina favorita dentro da biologia é a parte de biologia celular. Então, dentro dessa parte, a gente vê como que a célula funciona, como que ela se comunica com outras células, como que ocorrem os seus processos internos, as suas sinalizações internas, como que ela gera o seu ATP, né, a partir lá do alimento que ela consumiu, que a pessoa, que o organismo consumiu antes, né? Então, é muito bonito, gente. Para quem gosta de natureza, eu super recomendo o curso de biologia. Na minha época, o curso durava em média 4 a 5 anos e hoje em dia acredito que em 5 anos a pessoa consiga fechar as duas modalidades, né? Licenciatura e bacharelado. Durante o curso, eu fiz estágio, 3 anos de estágio em iniciação científica, então bem uma parte de pesquisa, e estudava o efeito de contaminantes sobre organismos vivos. Durante esse período de iniciação científica, eu tive bolsa do CNPq, que me ajudava, era uma bolsa pequena, mas já me ajudava um pouco nas minhas continhas. E gostei muito dessa área, né? Essa área de que estuda o efeito de contaminantes sobre organismos vivos chama ecotoxicologia. Hoje em dia também é chamada de toxicologia ambiental. E fiz minha monografia também nessa área. E depois fiz meu mestrado nessa área, que eu vou falar em seguida para vocês, e fiz meu doutorado também nessa área. Então, assim que eu terminei a parte de bacharelado, já em março de 2003, eu já comecei a fazer o meu mestrado, fiz no Departamento de Zoologia da Universidade Federal. E durante esse período eu estudei o efeito de contaminantes sobre organismos de regiões estuarinas, de 3 regiões estuarinas brasileiras: a região da Baía de Paranaguá, uma região estuarina lá do Espírito Santo e uma região estuarina lá de Pernambuco. E realmente a gente conseguiu observar durante esse período como que a contaminação nesses locais afetam esses organismos que ali vivem. E que inclusive, dependendo do grau de contaminação no ambiente, isso pode acabar até afetando a saúde humana. A minha experiência profissional foi bastante durante a parte da graduação, né, nessa parte desses estágios que eu fiz, e também dei algumas aulas por curtos períodos de tempo no final da graduação, e logo após eu concluí
a parte do mestrado. Então, nesse período, eu lecionava para as turmas de quinta até a oitava série e também a parte de supletivo, né? Aquelas chamadas EJA. Hoje em dia, de quinta a oitava, chama do sexto ao nono ano, né? Mas na minha época era assim, de quinta a oitava. E enquanto eu estava dando aula, saiu o concurso para o Tecpar. Daí eu fiz esse concurso em agosto de 2005 e fui chamada para trabalhar no comecinho de 2006. Aqui no Tecpar, eu trabalho com análises laboratoriais, gosto bastante dessa parte de laboratório, sempre gostei, fazia bastante isso lá na minha iniciação científica. E aqui eu já trabalhei com a parte de toxicologia in vitro, onde a gente avaliava o efeito de, por exemplo, matérias-primas, né, sobre a integridade da célula, para ver se isso teria alguma toxicidade para o organismo. Então, é uma coisa bastante importante, esses tipos de análises são bastante importantes, né, para você garantir que a matéria-prima é inócua e poderá ser utilizada, por exemplo, em dispositivos médicos, como seringas, agulhas, esse tipo de material. Em 2007, eu comecei a trabalhar na parte de microscopia de alimentos, que é uma área que estuda a qualidade do alimento, mostrando que ele foi bem produzido, né? Na verdade, todo o processo, desde o campo até a prateleira do supermercado, foi bem conduzido, então que o material não tem fragmentos de insetos prejudiciais à saúde humana, como baratas, pelos de roedores como ratos, né? Então, esses organismos que poderiam causar algum problema sério, né, de saúde se estivessem presentes ali no produto, né? Isso indicaria, então, que a barata passou pelo alimento, o rato passou pelo alimento. E, enfim, trabalho nisso desde 2007 e nós analisamos bastante produtos aqui, principalmente merenda escolar. Recentemente comecei a trabalhar também na parte de microbiologia, onde nós vemos nesses mesmos produtos que eu faço a parte de microscopia, nós analisamos então a parte para ver se tem bactérias patogênicas, né? E além disso, eu comecei a trabalhar também recentemente na parte de identificação de algas, que é uma coisa bastante relacionada com o meu doutorado, que eu já vou falar em seguida. Tá? Então, as amostras de água, elas não podem ter algumas cianobactérias, porque podem ser prejudiciais para a saúde humana e, por isso, a importância de se estudar quais algas e cianobactérias estão presentes ali naquela amostra, né? Amostras de água. Em relação ao meu doutorado, eu fiz doutorado também em ecotoxicologia, apesar de já trabalhar aqui na parte de alimentos. Eu estudei o efeito de microcistinas, que é uma toxina de cianobactéria bastante importante. Então, a microcistina é uma das cianobactérias que a gente analisa lá naquelas amostras de água que eu falei para vocês. E essa toxina ela é bastante tóxica, inclusive para humanos, principalmente para mamíferos, inclusive para humanos. E eu estudei o efeito dela e também de um outro composto chamado piriproxifem, sobre o desenvolvimento de uma espécie de peixe. E, enfim, fiz outros trabalhos também ali durante o doutorado, mais relacionados com esses dois temas,
né, com esses dois contaminantes. E nós observamos que, por exemplo, na parte de desenvolvimento de peixes, esses dois contaminantes são bastante graves, inclusive em concentrações bem baixas. Bom, o meu ambiente de trabalho é um ambiente mais informal, né? Nós usamos jaleco, touca, máscara, mesmo antes do Covid a gente já usava máscara, né, dependendo da atividade que nós estamos fazendo. E luvas também, né, são atividades laboratoriais, mas assim, são atividades que demandam bastante atenção, bastante responsabilidade, bastante comprometimento, né, com tudo que você está fazendo. São seguidos vários passos, né, no preparo das amostras. Então, para tudo que é feito no laboratório, nós temos que ter bastante atenção para fazer, por exemplo, as soluções de forma correta, né, respeitar os tempos de preparo, as quantidades que a gente está colocando de cada solução da amostra. Enfim, é como uma receitinha de bolo que a gente tem que seguir o passo a passo bem certinho para que tudo dê certo lá no final. Eu trabalho em equipe, nós precisamos muito de várias pessoas ajudando nas nossas atividades, né? Porque a liquidraria tem que estar bem limpa, a solução tem que estar bem preparada, a amostra tem que estar bem preparada. Enfim, tudo isso traz qualidade para o trabalho que a gente está fazendo. Eu acho que um dos principais desafios da nossa rotina é a questão da nossa atualização. Então, a gente sempre tem que estar estudando, se inteirando das coisas, vendo as legislações novas que saíram, né? Sempre tentando verificar qual que é a necessidade do cliente, a necessidade do mercado, o que está sendo pedido de novo, como que os métodos estão evoluindo. Então, esses seriam, assim, os principais desafios. E em relação ao meu doutorado, eu digo assim, que embora eu tenha feito ele numa área um pouquinho diferente dessa parte de análise de alimentos que eu faço, né, que está mais voltado lá para a parte de análise das algas e cianobactérias que eu falei anteriormente, o doutorado, ele trouxe para mim e traz para outras pessoas também que eu conheço que fazem ou que fizeram doutorado, ele traz uma capacidade boa, uma capacidade ampliada de análise de situações. Então, nesses desafios do dia a dia, a gente começa a ter um pouquinho mais de jogo de cintura, de conseguir analisar as coisas de uma forma mais rápida, mais completa. Eu acho que esse, assim, é o grande benefício do doutorado, além, claro, de todo o conhecimento que foi desenvolvido nesse tempo, né? E também das contribuições científicas que a gente conseguiu dar, né? Então, da minha época de monografia até hoje, eu consegui produzir 8 artigos científicos que com certeza vão contribuir com novas pesquisas científicas, né? E se Deus quiser, vou fazer mais artigos ainda. Mas é isso, gente. Eu deixo assim um conselho para vocês que estudem bastante, né? Por mais que a sua área não seja parecida com a minha área, mas estudem bastante, se esforcem, porque o conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente, né? E a gente precisa realmente se preparar para o mercado está cada vez mais competitivo. Então é isso, estudem, se dediquem e muito boa sorte para vocês, muito sucesso para vocês, tá bom? Obrigada, tchau, tchau!